Olá pessoal, esse é o quarto vídeo sobre temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica, a disciplina de hidrostática e calorimetria, né? Então agora falando especificamente do conteúdo do segundo bimestre, ok? Nós já falamos nas últimas aulas, né, sobre temperatura, instrumentos de medida de temperatura, escalas, dilatação térmica para sólidos e líquidos, calor latente, calor sensível, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre gases, gases ideais, transformações. Muito bem, então esse aqui é o quarto vídeo, então seria a parte 4, ok? Bom, primeiro, né, o comportamento térmico dos gases. Um gás, né, ele pode ser constituído de átomos ou moléculas, então normalmente a gente fala constituído de partículas, que vão estar em movimento contínuo, porém desordenado. Okay? Por conta desse movimento contínuo e desordenado, essas partículas vão estar sujeitas a colisões, que assumiremos inicialmente que elas serão perfeitamente elásticas, tá? E a trajetória portanto, não retilínea. Dessa maneira, a pressão que o gás vai exercer nas paredes do recipiente que contém são causadas pelo choque dessas moléculas, pelas colisões entre essas partículas, tá? E isso faz com que, obviamente, a temperatura do gás se eleve, ok? O estado do gás, né, do ponto de vista macroscópico, né, a gente vai imaginar lá o nosso gás composto por várias partículas de uma forma macroscópica, então a temperatura do gás, pressão do gás, né, ele sempre vai ser caracterizado, o estado desse gás, por três variáveis: pressão, volume e temperatura, ou temperatura absoluta. Né? Essas são as chamadas variáveis de estado. Tá? Então, as variáveis de estado vão caracterizar o estado do gás. Né? Essas variáveis são pressão, P, volume, T, e temperatura. Aqui eu vou colocar absoluta, tá? Porque depois a gente vai ver que pressão e volume não necessariamente vão precisar estar em unidades do SI, mas a temperatura, sim. Eu sempre terei que trabalhar com ela quando eu estiver estudando gases. Eu sempre terei que trabalhar com essa temperatura em Kelvin, tá? Por isso, temperatura absoluta. Então, essas são as variáveis que vão caracterizar o estado de um gás, ok? O conceito de estado fica mais fácil de ser compreendido quando nós falamos de transformações dos gases, ok? Então, uma dada massa de um gás vai sofrer uma transformação quando variações ocorrerem nas suas variáveis de estado. Então, eu vou imaginar o seguinte, né, que eu tenho aqui um determinado gás que tem uma pressão P1, um volume V1 a uma temperatura T1. Então, eu vou dizer que esse gás está num estado 1, ok? Então, ele tem uma determinada pressão, volume e temperatura. Se esse gás sofrer uma transformação que modifique sua pressão, volume e temperatura,
né? Depois a gente vai ver que podem ocorrer transformações em que uma dessas variáveis se mantenha constante, tá? Mas vamos supor que ele vá para uma pressão 2, volume 2 e T2. Então eu digo que agora esse gás está num estado 2, ok? Então por isso que nós dissemos lá no slide anterior, né, que as variáveis de estado são as que vão caracterizar o estado em que o gás se encontra. Bem, essas transformações que o gás pode sofrer, né, são transformações em que pressão, volume e temperatura podem se modificar, tá? Mas existem algumas transformações simples, né, não simultâneas, de três variáveis de estado, né? Das três das variáveis de estado. Então, situações em que duas grandezas dessas três se modificam e uma delas não, tá? Então, essas são transformações interessantes e bastante estudadas e vão ser úteis para a gente no estudo das transformações dos gases. Então, essas transformações vão ser, né, primeiro, as transformações em que a temperatura é mantida constante, em que T1 seja igual a T2. Tá? São transformações chamadas de isotérmicas. Então, o gás sai de um determinado estado para outro, sofre uma transformação em que a temperatura é mantida constante. Tá? Então, pressão e volume vão variar, mas a temperatura não. Essas transformações são chamadas de isotérmicas, transformações isotérmicas. Tá? Existem transformações em que a pressão é mantida constante, ou seja, P1 é igual a P2. Essas são transformações conhecidas como isobáricas. E por último, né, vocês já devem ter imaginado que a grandeza, né, que vai ser mantida constante é o volume. Essas são transformações conhecidas como isocóricas ou isométricas. Tá? Isométricas ou isocóricas. Existem alguns livros que as chamam, inclusive, de isovolumétricas, tá? Mas, de qualquer maneira, são transformações gasosas em que o volume do gás é mantido constante. Então, de um estado para outro, o volume é mantido constante, tá? Depois a gente vai ver que existem outras transformações importantes e bastante estudadas, né, como a diabática, por exemplo, mas essas são as três mais simples que a gente vai usar nos nossos problemas, ok? Cada uma das transformações gasosas particulares do slide anterior obedecem a uma determinada lei. Então, primeiro eu tenho a lei de Boyle-Mariotte, onde na transformação isotérmica de uma massa gasosa a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então essa lei se refere à transformação isotérmica, tá? Então ele está dizendo que numa transformação isotérmica de uma determinada quantidade de gás a pressão vai ser inversamente proporcional ao volume. Em outras palavras, um P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2, onde PV é igual a uma constante, ok? A primeira lei de Gay-Lussac, né, fala sobre a transformação isobárica, ou seja, transformações onde a pressão é mantida constante. Nessas transformações,
por uma determinada quantidade de gás, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, com V sobre T sendo constante. Tá? Então, a razão de V1 por T1 vai ser igual à razão de V2 por T2, pois V sobre T é constante. E a segunda lei de Gay-Lussac fala sobre a última transformação gasosa particular que a gente viu, que é a isométrica ou isocórica. E nessa transformação a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Ou seja, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, onde P sobre T agora é constante, tá? Para qualquer estado que o meu gás venha a estar. Okay? Quando se fala nessas transformações gasosas e nas leis físicas dos gases, o diagrama de Clapeyron, o diagrama PV, é bastante utilizado. Ele nos ajuda a entender e conseguir calcular os valores das grandezas quando o gás é submetido a uma transformação do tipo, né, de um dos três tipos. Então aqui eu vou fazer uma representação das transformações no diagrama PV, né, para cada uma das transformações, para isotérmica, para isobárica e para isométrica. Ok? Primeiro, na isotérmica, desculpe, é importante eu saber, e isso vai aparecer nos outros diagramas para as outras transformações, que aqui nesse quadrante aqui do meu diagrama PV, né, eu tenho curvas que são chamadas de isotermas. Tá? Isso aqui é uma isoterma. Okay? É uma hipérbole, tá? Em que cada ponto, ou qualquer ponto que eu escolha aqui em cima dessa isoterma, né, a temperatura vai ser a mesma. A temperatura do gás vai ser a mesma. Tá? Então, a temperatura nesse ponto, vamos supor que eu tivesse um exemplo em que a temperatura é de 300 Kelvin. Em qualquer outro ponto dessa linha, eu obteria o mesmo valor de temperatura de 300 Kelvin. Tá? Para entender o conceito aqui de transformação, né, vou imaginar o seguinte: um gás numa situação 1, um estado 1, melhor dizendo, né, em que ele tem uma pressão P1 e um volume V1, tá? Que ele vai ter uma temperatura T1. Um outro estado desse gás, ele vai ter um volume V2, uma pressão P2, mas a mesma temperatura. Tá? Por quê? Porque são dois pontos que vão representar o estado desse gás e os dois pontos estão numa isoterma, uma transformação isotérmica. Tá? Então, esse trecho de hipérbole, né, em cima da isoterma, representa uma transformação isotérmica de um gás. Tá? Depois a gente vai ver isso com um pouco mais de calma, principalmente em exercícios, mas o sentido dessa transformação também é importante. Né? Eu posso ter, por exemplo, uma transformação que leve o gás do estado 1 para o estado 2, ou do estado 2 para o estado 1. Do 1 para o 2, né? Veja que de 1 para 2 a temperatura foi mantida a mesma, mas o volume aumentou, tá? E a pressão diminuiu. Então se o volume aumentou, eu tive uma expansão isotérmica. Tá? Se eu analisar no sentido contrário, de 2 para 1,
né? Então, normalmente a gente vai ver uma setinha em cima dessa isoterma, né? Pode ser nesse sentido ou no sentido contrário. Se for de 2 para 1, ou seja, daqui para cá, a temperatura foi mantida constante, mas o volume diminuiu e a pressão aumentou. Se o volume diminuiu, eu tive uma compressão. Então, numa transformação isotérmica, em que eu tenho uma redução de volume, isso também é chamado de compressão isotérmica. Tá? Então, essa é representa no diagrama PV uma transformação isotérmica. Nesse quadrante aqui do diagrama PV, eu tenho, na verdade, várias isotermas, né? Depois a gente vai ver em algumas situações, principalmente aqui nas outras transformações, outras isotermas, tá? Isotermas mais acima no diagrama PV, então aqui, por exemplo, uma outra que eu chamei de estado 2, né? A temperatura da isoterma acima vai ser maior do que a abaixo, ou seja, o T2 vai ser maior do que o T1, ok? Como aqui eu estou analisando uma transformação isotérmica nesse diagrama, né, eu não tenho variação de temperatura, mas um outro tipo de transformação em que há variação de temperatura, eu posso ter que lançar mão de uma outra isoterma para entender a transformação no diagrama PV, ok? Então, esse aqui é a lei de Boyle-Mariotti para transformação isotérmica, diagrama PV. Na transformação isobárica, tá? Em que V por T é constante. Veja, isobárica significa uma transformação a pressão constante, tá? Então, eu vou representar aqui duas isotermas. Então, aqui uma isoterma T1, T2, tá? Veja, o meu gás vai sofrer uma transformação isobárica, ou seja, pressão constante. Então, P1 vai ser igual ao P2. Tá? P1 é igual a P2. Agora, os volumes não são iguais. Tem o volume 1 e o volume 2. Tá? Então, na transformação isobárica, o gás vai sofrer uma transformação em que a pressão não vai mudar, mas a temperatura e o volume vão. Tá? Então veja aqui, né? Aqui de novo a ideia do sentido é importante, né? Se é de 1 para 2 ou se é de 2 para 1. Se for de 1 para 2, o volume aumenta, né? Então é uma expansão isobárica. O volume aumenta, mas a pressão é mantida constante. Isso significa que a temperatura vai aumentar, já que T2 é maior do que T1. Se for uma transformação que leve o gás de um estado 2 para um estado 1, ou seja, daqui para cá, vai ser uma compressão, uma diminuição do volume, uma compressão isobárica. O volume diminui, pressão constante, e a temperatura também diminui, já que ele sairia de um T2 para um T1, e T1 é menor do que T2, tá? Que vale também a ideia lá da transformação isotérmica, que as isotermas acima representam temperaturas maiores do que as abaixo, tá? Então, essa linha aqui paralela ao eixo do V, do volume, no diagrama PV, tá? Representa uma transformação isobárica, ok? E por último, né, a transformação isométrica, em que o volume é mantido constante. Então, de novo, eu vou fazer aqui duas isotermas. Tá? Vou pegar aqui um volume V1
um volume V2, que V1 é igual a V2, os volumes são iguais, então uma transformação em que o volume não muda, mas veja aqui que a pressão 1 e a pressão 2 são diferentes e o mesmo vale para as temperaturas que eu represento aqui na frente das isotermas, tá? Essa linha agora paralela ao eixo da pressão, que tá, representa a minha transformação isométrica, ok? De novo, posso fazer a análise do sentido dessa transformação, se ela vai levar o gás do estado 1 para o 2 ou do 2 para o 1. Do 1 para o 2, eu vou ter um aquecimento, né? A temperatura vai aumentar e a pressão também vai aumentar, tá? Então, é um aquecimento isométrico. E se for de 2 para 1, eu vou ter uma diminuição na temperatura, um resfriamento a volume constante, tá? Então, esses são os diagramas PV para as 3 transformações gasosas particulares que a gente viu: isotérmica, isobárica e isométrica, tá? Depois também a gente vai um pouquinho à frente ter que trabalhar, ter que calcular o trabalho realizado nessas transformações gasosas, né? E aí vocês vão ver um pouco do conceito de integral aparecendo aqui, tá? Que só completar para depois as notas de aula de vocês, lembrando que o T2 é maior do que T1, ok? Então vamos lá dar sequência aos gases. Muito bem. Equação de Clapeyron, né? Então, gases ideais ou gases perfeitos, né? Essa é uma equação, assim como a equação geral dos gases perfeitos, que vai tratar desse tipo de gás. Gases perfeitos ou ideais são aqueles que obedecem rigorosamente às 3 leis mostradas anteriormente, tá? Normalmente, o comportamento dos gases comuns, né, que a gente pode chamar de gases reais, não obedece rigorosamente a essas leis. Na verdade, a condição para que um comportamento de um gás se aproxime de um gás ideal é que ele apresente temperatura muito elevada e pressão reduzida. Tá? Bom, mas de qualquer maneira, né, para os gases ideais, que obedecem às 3 leis mostradas anteriormente, né, se a gente reunir as leis de Boyle-Mariot e primeira e segunda de Gay-Lussac numa única expressão, né, para uma determinada quantidade de gás ou para uma massa gasosa, a gente tem o que é chamado de equação geral dos gases perfeitos. Né? A equação geral dos gases perfeitos é aquela que agora relaciona pressão, volume e temperatura do gás em um estado com pressão, volume e temperatura do gás em um outro estado. Tá? Onde PV sobre T é constante. Né? Então essa equação ela não restringe você a ter uma transformação isobárica, isométrica ou isotérmica. Né? Posso ter uma transformação em que, por exemplo, varie pressão, volume e temperatura. Né? Desde que a massa gasosa seja a mesma, no estado 1 e no estado 2, eu posso usar a equação geral dos gases perfeitos. Ok? Só uma observação, né? A gente não vai lidar tanto com isso. Vocês também vão explorar os gases ideais ou perfeitos lá em química. Gases ideais podem ser misturados a princípio em qualquer proporção. Né? Se eu colocar vários gases no mesmo recipiente, eles vão a princípio se misturar e de forma homogênea. Tá? E aí eu posso tratá-lo lá como um gás também. Ok?
A equação de Clapeyron, ou a equação de estado de um gás ideal, que é o que normalmente vocês trabalham bastante lá no médio, né? Ela contém nela a informação dessa massa gasosa que nós falamos aí, né, para ser mantida nas transformações anteriores, tá? Então, a equação do gás ideal, como eu vou chamar, tá? É aquela que relaciona pressão, volume e temperatura, tá? Com o R, que vai ser uma constante, a constante universal dos gases, e o N, tá? Então, eu só vou listar. Muito bom. Os outros, pressão, volume e temperatura, vocês já identificaram das equações anteriores. O R vai ser a constante universal dos gases, né? E o N, desculpe, é o número de moles, tá? O R, né, por ser uma constante, vai ter um valor determinado, ok? Esse valor, né, no SI, seria de aproximadamente 8,31 joules por mol vezes Kelvin, tá? Então isso no SI. Mas nem sempre, quando a gente vai trabalhar com gás, as grandezas as grandezas que representam o estado do gás vão estar no SI, tá? Então, existe a possibilidade de vocês encontrarem o R como 0,0, desculpa, vamos voltar aqui, 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, tá? Então veja, nesse caso aqui, essa constante é apropriada quando eu trabalhar com gases em que a pressão é dada em atm e o volume em litro, tá? Esse caso aqui, como é SI, o joule, né, significa que eu vou trabalhar com uma pressão em pascal e um volume em metro cúbico, tá? Então, isso aqui é uma equivalência. Pascal, que é Newton por metro quadrado, tá? Portanto, isso aqui vai resultar em Newton vezes metro, ou seja, força vezes deslocamento, que é trabalho, e Joule é a unidade de energia, que é a unidade de trabalho. Bom? Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com problemas de gases ideais, perfeitos, identifiquem no enunciado, ou nas grandezas que vocês querem calcular, as unidades de interesse, né? ATM, litro, pascal, metro cúbico, isso vai definir qual o valor do R que vocês vão usar, né? Na verdade, o R também é determinado, pode ser determinado experimentalmente, né? Basta você fixar num experimento, por exemplo, relacionar a pressão, volume e temperatura para um determinado estado e uma quantidade de gás aqui, tá? O número de moles, depois eu falo um pouquinho mais com cuidado dele, tá? Não estranhem o moles aqui, né? Porque a grandeza física, o símbolo é o mol, né? O mol é o que a gente coloca lá na frente, seja 1, 2, 3 para o N, mas eu me refiro ao número de moles, não mols, tá? E depois a gente vai ver qual é a relação desse N com a massa, de fato, do gás, tá bom? Eu coloquei na sequência um pequeno exercício simples de gás ideal,
mas o nosso vídeo já está novamente ficando longo, né? Ele está com 30 minutos. Então eu vou finalizar essa parte introdutória de gás aqui, tá? Pelo menos a teórica. E o próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês vai ser com resolução de alguns exercícios de gases ideais, tá? Desde de exercícios que falam das transformações mais simples, com exercícios em que a gente utiliza lá o diagrama PV, ok? Então, esse é o final do quarto vídeo da parte de calorimetria. Até o próximo.